Que a graça de Jesus Cristo nos alcance, toque a nossa vida e o nosso coração. Precisamos tanto do seu Espírito, precisamos tanto da sua bondade para esse dia. Por isso a nossa oração é: vem Deus, alcança as nossas vidas e enche-nos um pouco mais de ti, da tua palavra, não é mesmo? Nós temos aqui buscado nos encher da palavra do Senhor e do seu conselho, refletindo um pouco sobre a vida de Davi, sobre a história de Davi, esse homem segundo o coração de Deus. Quantas alegrias Davi não passou durante a sua trajetória por viver o propósito de Deus, mas também quantas dores, aflições, sofrimentos na sua vida Davi também não sentiu por dizer sim àquele propósito que era ser transformado de um simples pastor de ovelhas ao rei da nação de Israel. Nós percebemos aqui no nosso último encontro, se você não tem acompanhado as nossas reflexões, não tem problema, elas ficam disponíveis no nosso site, que é redesuper.com.br. Você pode entrar no nosso site, existe uma barra lateral ali, você vai encontrar o nosso link, Profetizando Vida, clica lá, todas as nossas reflexões estão lá à sua disposição para você ouvir a hora que você quiser, ou você pode acessar o nosso canal no YouTube, né? Lagoinha IBL, também os programas estão todos ali à sua disposição. Mas olha só, nós vimos aqui no nosso último encontro que Davi buscava segurança para si na terra dos filisteus e para isso ele foi abrindo concessões na sua vida até que ele foi, assim, vamos dizer assim, empurrado a tomar uma decisão radical, romper definitivamente com o seu povo e se aliançar aos filisteus em uma incursão de guerra contra os israelitas ou abrir mão daquele lugar de tranquilidade e voltar para sua terra, então, entre o seu povo e voltar a ser perseguido por Saul. Bom, Davi decide romper definitivamente. Ele decide abraçar aquele propósito que os seus inimigos estão construindo para ele. Se não fosse a mão de Deus, se não fosse a mão do Senhor interferindo e dizendo: olha, Davi, daqui você não vai passar. O texto bíblico diz para mim e para você, lá em 1 Samuel, no capítulo de número 29 e o 27, que os outros reis das cidades-estados dos filisteus disseram: não, de maneira nenhuma. Se o Davi sobe para a guerra com a gente, e se ele resolve virar de lado? Isso vai ser um problema. E então Davi é mandado de volta para sua casa. E quando nós chegamos aqui no capítulo de número 30, Davi descobre algo que é muito difícil, mas que é uma realidade. Davi descobre que a sua segurança não está no fato de estar na terra dos filisteus. Davi descobre que a sua segurança está em confiar em Deus. Davi descobre que a sua segurança está em confiar na proteção e no amparo do Senhor, mesmo em meio às lutas e às adversidades. Por quê? Porque aqui em 1 Samuel capítulo 30, quando Davi então ele é rejeitado para subir a guerra, ele volta para a sua cidade, ou para a cidade que havia sido dada a ele entre os filisteus, Ziclag. E quando Davi chega em Ziclag, o que ele descobre? O texto bíblico diz, ele descobre que os amalequitas haviam atacado Ziclag, destruído a cidade, incendiado ela completamente e levado consigo suas mulheres e os seus homens. Então, aquela falsa segurança que Davi esperava experimentar ali entre os filisteus estava sendo colocada em xeque agora. Davi foi para entre a terra dos filisteus porque ele queria preservar a sua vida. Ele queria cuidar da sua saúde física, da sua saúde emocional, queria parar de ser perseguido, mas ele descobriu que até mesmo entre os seus inimigos haviam situações de desconforto. Os amalequitas foram lá durante esse período em que Davi saiu para a guerra para atacar a sua terra. E o texto diz que ainda a piorar, os seus próprios homens se voltaram contra ele, desejando tirar-lhe a sua vida. E o texto diz que no meio dessa aflição, Davi chorando assim muitíssimo, ele consulta ao Senhor. Ele se volta para o Senhor. Gente, fazia aproximadamente, se a gente olhar aqui a narrativa bíblica, aproximadamente 3 anos que Davi não consultava ao Senhor. Todas as suas últimas decisões tinham sido a partir da sua própria vontade, tinham sido a partir do seu próprio desejo, buscando a sua própria segurança. Ele não quis consultar o Senhor, ele simplesmente agiu, ele simplesmente fez. Ele não pensou nas consequências, ele estava pensando tão somente nele mesmo. Mas em meio àquele sofrimento, em meio àquela dor,
em meio à ameaça de morte da parte dos seus homens e a constatação de que a sua cidade estava pegando fogo, Davi então se lembra do Senhor e ele ora ao Senhor. Às vezes, irmãos, Deus nos permite passarmos por situações adversas para a gente se lembrar de Deus. Às vezes a gente está desviado e nem percebe, porque alguém pode estar completamente afastado do Senhor, ainda que esteja frequentando o culto, ainda que esteja frequentando, né, uma igreja, esteja frequentando a reunião pública, a pessoa pode estar desviada. Por quê? Porque segundo, né, um grande pensador cristão, Charles Spurgeon, um homem não está desviado quando ele deixa a comunhão dos santos apenas. Um homem está desviado quando o coração dele se desvia do Senhor. Davi já não consultava mais ao Senhor a respeito das suas decisões, mas aquela dor e aquele sofrimento fizeram com que os seus olhos saíssem dele mesmo e fossem postos no Senhor. Davi voltou para o Senhor e ele consulta a Deus. E eu penso que é como se Deus, né, dissesse assim para Davi: Davi, demorou, viu? Passou muito tempo, mas até que enfim você resolveu lembrar de mim, você resolveu lembrar que eu existo e que a sua vida não deve ser dirigida pelas suas impressões, mas pelas minhas direções, pela minha vontade. E o texto bíblico diz então que Davi consulta ao Senhor e o Senhor diz a ele: persiga os amalequitas, porque você vai obter vitória contra eles. Ele se reanima no Senhor e nessa incursão de guerra, então, Davi obtém vitória, ele consegue resgatar as suas mulheres, as mulheres dos seus homens, os despojos de guerra, mas após tudo isso, ele decide, ele toma uma decisão muito importante. A sua decisão é voltar para a terra dos israelitas e tomar todo aquele despojo e beneficiar as tribos de Israel, abençoar financeiramente as tribos de Israel com os despojos de guerra. Ou seja, é como se Davi estivesse reatando, né? A partir do momento que ele reatou a sua aliança com Deus, ele reata a sua aliança com o povo e agora o seu desejo não é mais buscar a sua própria segurança, mas buscar o benefício do povo que antes ele queria guerrear contra eles. Talvez, não sei, talvez nesse dia o mesmo precise acontecer com você e comigo. Talvez essa dorzinha aí que está te incomodando seja só uma forma de Deus trazer o seu coração de volta para Ele. No livro de Oséias, no capítulo 2, o Senhor diz algo maravilhoso. Todas as vezes que eu cito esse texto, eu me lembro do querido pastor Gustavo Bessa. Mas o pastor Gustavo cita esse texto assim, ele diz, o Senhor dizendo para Israel: olha, eu atrairei Israel ao deserto, para que ali eu possa falar ao seu coração. É claro que Deus estava levando Israel para a Babilônia, que era um lugar de sofrimento, era um lugar de exílio, porque o deserto não é um lugar físico apenas, mas é um lugar que Deus nos submete para que Ele possa voltar a falar ao nosso coração. Talvez isso esteja acontecendo com você, mas não é porque Deus quer o seu sofrimento, é porque Ele quer o seu coração de volta. Ele quer a sua atenção de volta, quer os seus olhos novamente voltados para Ele. E é tão impressionante, né? Porque a restauração da nossa comunhão com Deus é imediatamente a nossa restauração com o povo de Deus e o nosso desejo de voltar a honrar esse povo. Nosso tempo aqui de reflexão está se encerrando. Eu quero só deixar com você o telefone da paz, 3429-9550. Ligue para nós queremos orar com você. Quero agradecer a sua companhia e, se Deus quiser, voltamos amanhã para continuarmos a falar sobre Davi, um homem segundo o coração de Deus. Deus te abençoe. Até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.